Dina sempre acreditou que a vida era feita de ciclos. Após a morte do marido, ela decidiu que era hora de fechar um capítulo e abrir outro. Mudou-se para uma casa antiga, cheia de história, na pequena cidade de Velhaven, onde o vento sussurrava segredos entre as árvores centenárias. Acompanhada de seu filho, Nicholas, sua nora, Netolia, e os 2 netos, Lucas e Sofia, ela esperava encontrar paz. Mas a casa, com seus corredores escuros e paredes que rangiam como se guardassem memórias, parecia ter outros planos. A casa era imponente, com janelas de vitrais que filtravam a luz do sol em cores escuras, como se o próprio tempo tivesse se infiltrado no vidro. O jardim, outrora exuberante, agora era uma selva de era e rosas silvestres. Lucas, o mais velho dos netos, era um garoto curioso de 10 anos, com olhos que pareciam enxergar além do óbvio. Sofia, de 7 anos, era sonhadora e adorava histórias, especialmente as que Dina contava antes de dormir. Uma noite, enquanto Dina lia um livro sobre uma câmara secreta para os netos, Lucas interrompeu-a com uma revelação inesperada da vovó. Mamãe e papai também têm uma câmara secreta aqui em casa. Dina parou de ler, os olhos fixos no neto. O que você quer dizer, Lucas? Ele encolheu os ombros, como se fosse algo comum. Lá embaixo, no porão, tem uma porta que não abre. Eu vi papai tentando entrar uma vez. Dina sentiu um frio percorrer sua espinha. Nicholas e Netolia nunca haviam mencionado nada sobre uma câmara secreta. Na verdade, desde que se mudaram, eles pareciam mais distantes, como se carregassem um peso invisível. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Dina decidiu investigar. Pegou uma lanterna e desceu as escadas até o porão, onde o ar era úmido e pesado. No canto mais escuro, ela encontrou uma porta de madeira maciça, com fechaduras enferrujadas e marcas que pareciam arranhões. Tentou abrir lá, mas estava trancada. No dia seguinte, confrontou Nicholas. O que há nessa câmara, Nicholas? Porque nunca me contaram. Ele hesitou, trocando olhares com Netolia. Mãe, é só um antigo depósito. Não há nada de importante lá. Mas Dina não se convenceu. Havia algo na voz dele, uma tensão que ela não conseguia ignorar. Nos dias seguintes, Dina começou a notar coisas estranhas. Nicholas e Netolia sussurravam em cantos escuros, e Lucas parecia assustado, como se tivesse visto algo que não deveria. Uma noite, Dina ouviu passos no corredor. Seguiu o som até o porão, onde viu Nicholas tentando abrir a porta da câmara. Ele estava pálido, as mãos tremendo. Nicholas, o que está acontecendo? Ele se virou, os olhos cheios de medo. Mãe, eu não queria que você soubesse. É sobre o pai. Dina sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer? Nicholas respirou fundo. Antes de morrer, ele me contou sobre essa câmara. Ele disse que guardava algo que poderia mudar tudo, mas eu nunca tive coragem de abrir. Dina olhou para a porta, sentindo uma atração estranha, como se algo a chamasse de dentro. Precisamos saber, Nicholas. Precisamos abrir. Juntos, eles forçaram a porta. Dentro, encontraram uma sala pequena, com paredes cobertas por símbolos estranhos e uma mesa no centro. Sobre ela, havia um diário e uma pequena caixa de madeira. Dina abriu o diário e começou a ler. Era do seu marido e contava uma história que ela nunca poderia ter imaginado. Ele havia descoberto algo naquela casa, algo antigo e perigoso, que ele chamava de a entidade. Ele acreditava que a câmara era um portal e que a entidade estava tentando escapar. Nicholas abriu a caixa e encontrou o amuleto. Uma pedra negra com inscrições que brilhavam sob a luz da lanterna. Ele disse que isso poderia selar o portal, sussurrou. De repente, o ar na sala ficou gelado, e uma voz ecoou, vinda de lugar nenhum. Vocês não deveriam ter vindo. Dina e Nicholas se entreolharam, o medo estampado em seus rostos. Lucas apareceu na porta, segurando a mão de Sofia. Vovó, eu sabia que vocês iam encontrar. Dina olhou para o neto, e pela primeira vez percebeu que seus olhos brilhavam de uma forma estranha, quase sobrenatural. Lucas, o que está acontecendo?
Ele sorriu, mas não era um sorriso de criança. A entidade já está livre. E ela escolheu a mima. A sala começou a tremer, e as paredes pareciam se fechar ao redor deles. Gina agarrou o amuleto, sentindo uma energia pulsante em suas mãos. Nicholas, precisamos fechar o portal. Juntos, eles recitaram as palavras escritas no diário, enquanto Lucas, ou o que quer que ele fosse agora, ria alto. A luz do amuleto brilhou intensamente e um grito ecoou pela casa. Quando a luz se dissipou, Lucas estava no chão, inconsciente. E a câmara estava silenciosa. No dia seguinte, a casa parecia mais leve, como se um peso tivesse sido retirado. Lucas não se lembrava de nada, e Nicholas e Natalia juraram nunca mais falar sobre o que aconteceu. Gina guardou o amuleto e o diário, prometendo a si mesma que protegeria sua família de qualquer coisa que pudesse ameaçá-la. Mas, às vezes, à noite, ela ainda ouve sussurros vindos do porão, e sabe que a entidade pode não ter ido embora de verdade. Gina tentou ignorar os ruídos, atribuindo-os ao vento ou à madeira antiga da casa se ajustando, mas uma parte dela sabia que não era tão simples. As sombras pareciam mais densas agora, como se estivessem se movendo por conta própria, e o ar no porão tinha um cheiro estranho, metálico e doce, que ela não conseguia identificar. Uma semana após o incidente na câmara, Lucas começou a agir de forma estranha. Ele falava sozinho, ria em momentos inapropriados e, às vezes, Gina o encontrava parado no corredor, encarando a porta do porão com um olhar vazio. Lucas, o que você está fazendo? Ela perguntava, e ele apenas virava para ela com um sorriso inquietante. Estou conversando com ela, vovó. Ela diz que quer brincar. Gina sentiu um frio na espinha. Com quem? Lucas? Ele balançou a cabeça, como se fosse óbvio. Com a Senhora das Sombras. Ela mora lá embaixo. Nicholas e Natalia tentaram tranquilizá-la, dizendo que era apenas uma fase, que Lucas estava imaginando coisas por causa das histórias que ela contava. Mas Gina sabia que não era só isso. A entidade ainda estava lá. E ela estava se alimentando de Lucas. Uma noite, Gina não conseguiu mais ignorar os sussurros. Eles eram mais altos agora, quase como vozes cantando em uma língua que ela não entendia. Ela pegou a lanterna e desceu ao porão, determinada a descobrir a verdade. A porta da câmara estava entreaberta, algo que ela tinha certeza de que havia fechado com cadeado. O ar estava gelado, e a lanterna tremia em sua mão. Dentro da câmara, ela encontrou Lucas. Ele estava sentado no chão, desenhando símbolos estranhos com um pedaço de carvão. Ao seu redor, as paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivas. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando manter a calma. Ele olhou para ela, e seus olhos estavam completamente negros, sem branco algum. Ela disse que eu posso ficar com ela para sempre, vovó. Eu só preciso deixá-la entrar. Gina sentiu o coração acelerar. Não, Lucas, isso não é real. Vamos sair daqui. Ela tentou pegá-lo pela mão, mas ele se afastou, rindo. É tarde demais, vovó, ela já está aqui. De repente, as luzes da lanterna se apagaram, e a câmara foi tomada por uma escuridão absoluta. Gina ouviu passos ao seu redor, vozes sussurrando em uníssono. E então uma risada aguda que ecoou como um grito. Quando as luzes voltaram, Lucas estava de pé, olhando para ela com um sorriso que não era dele. Obrigada por me trazer de volta, Gina, disse ele, com uma voz que era ao mesmo tempo a dele e de outra pessoa. Eu estava tão sozinha lá embaixo. Gina recuou, horrorizada, enquanto a figura de Lucas começava a se distorcer, sua sombra se alongando e se torcendo até que ele não era mais ele. Ela correu para cima, gritando por Nicholas e Natalia, mas quando eles chegaram ao porão, a câmara estava vazia. Lucas havia desaparecido, e a única coisa que restou foi o amuleto, quebrado ao meio no chão. Desde então, Gina nunca mais viu o neto. A casa envelhava e ficou em silêncio, como se nunca tivesse abrigado uma família. Mas, às vezes, à noite, ela ainda ouve risadas vindas do porão,
e sabe que a entidade está lá, esperando. E você, o que faria se descobrisse que algo antigo e maligno está escondido sob sua casa? Compartilhe suas ideias e teorias nos comentários. Será que a entidade pode ser derrotada, ou ela está apenas esperando a próxima vítima? Vamos discutir o que pode estar escondido nas sombras das nossas próprias vidas.